Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um desenho animado clássico que eu amo de paixão. Eu vou falar um pouquinho sobre Tom e Jerry. Bom, gente, Tom e Jerry, não tenho a intenção nenhuma de acabar com o assunto aqui, até porque isso seria assunto para horas e horas de conversa e discussão e indicações. Eu só pretendo mostrar um pouquinho desse desenho que eu gosto tanto e falar um pouco sobre alguns fatos sobre ele, começando mostrando algumas coisas que eu tenho aqui. Não é possível, gente. Até a mariposa agora veio perturbar. Começando por esse Blu-ray que eu ganhei do meu grande amigo John. Infelizmente ele não foi lançado aqui no Brasil, até onde eu sei, mas é sensacional. Ele tem os desenhos da era dourada do Tom e Jerry, né, que é a era Hanna-Barbera, e vale muito a pena. É de uma qualidade incrível. Foi remasterizado, né, os curtas. Tem muitos curtas aqui. A maioria dos meus favoritos está nesse compilado. Então eu agradeço de coração ao meu amigo John, que me deu esse presente direto do Canadá. Aqui é a minha coleção de quadrinhos dos anos 2000, lançada pela Abril Cartoon Network, com o selo Cartoon Network, né? Começou com o selo Cartoon Network, como vocês podem ver aqui num cantinho, mas a partir do número 5 já estava com o selo Tom e Jerry. Então eu gostava bastante dessas histórias, para mim foi um grande aprendizado. Nessa época eu estava estudando bastante quadrinhos, né? Estudo até hoje. Mas enfim, nessa época eu me dediquei muito ao estudo de quadrinhos e eu aprendi muito com essas histórias que eu achava de grande qualidade em ilustração, em cenário e tudo mais. Essa aqui é a trilha sonora do Tom e Jerry, o filme. Não muito bem visto por boa parte da crítica e dos fãs também, torceram um pouco o nariz para esse filme dos anos 90, né? Eu gosto, tá? Apesar de algumas coisas, por exemplo, aquela história de perceberam lá que um fala que você falou, nos desenhos clássicos eles já falavam, gente. Alguns episódios eles falam, eles sabem que um fala e o outro também. Apesar de na maior parte dos tempo eles não falarem, tem alguns episódios que eles falam sim. Say, something is burning around here. Mas enfim, é um bom filme, eu gosto e indico. Aqui é uma nova série dos anos 2000, se eu não me engano, lançada recentemente. Houveram muitos filmes da franquia Tom e Jerry. Eu particularmente gosto do primeiro, tá? Os outros não sou muito fã, não. Agora esse primeiro, que é aquele que eles conhecem a Robin, que é a menina que sai de casa e tal. Vou mostrar de novo, já que eu voltei a falar disso. A organização aqui tá zero. Mas enfim, eles acham a Robin, né, que é uma menina que acha que é órfã, mas não é, porque o pai dela continua vivo. E assim, eu achei a história legal, bacana. Os outros eu já achei meio forçar a barra, a maioria deles. Mas esse Tom e Jerry Aventuras, ele veio com a proposta de um rebirth, uma recuperação daqueles desenhos clássicos da década de 40, da década de 50, e eu gosto dessa série aqui. As pessoas criticam porque as pessoas criticam tudo, deixa eu também confundir aqui, as pessoas criticam porque elas criticam tudo, mas assim, eu achei interessante a proposta, trazer para um traço mais atual, para um público mais atual, a mesma essência que a gente tinha lá nas décadas de 40 e 50. Óbvio que não ficou igual, né? Até porque, como eu já falei isso em algum vídeo que eu não lembro qual foi, se você quer o original, você vai lá e assista o original, você não precisa ver o Tom e Jerry Aventuras. E já que eu tô falando de originais, eu vou falar um pouco de alguns períodos do Tom e Jerry que eu amo. Por exemplo, Hanna-Barbera, que eu já falei do Blu-ray. Esse período pra mim é o melhor, não há comparação. A dupla Hanna-Barbera, eles são os pais do Tom e Jerry, eles são os que souberam melhor aproveitar os personagens. Tom e Jerry foi criado na década de 40, na verdade no ano 1940. Eles foram lançados no episódio Puss Gets the Boot, que é aquele desenho que, se você lembrar, eu vou colocar aqui também alguma cena pra você ver. O Tom é bem parecido com um gato real mesmo. Ele não
não tem aqueles traços estilizados que ele ganhou depois. E o desenho é o seguinte, ele não pode fazer barulho, porque se acordar a dona dele, a coisa fica feia. E aí é o que o Jerry percebe e a partir disso ele vai fazendo a confusão. Esse desenho, Tom e Jerry ainda não se chamavam Tom e Jerry. O Tom era o Jasper e o Jerry é o Jinx. Porém, no segundo episódio eles já consertaram isso, né? Já perceberam que Tom e Jerry seriam nomes bem mais marcantes, acredito. E aí você já tem os dois com o nome Tom e Jerry a partir do segundo episódio. Bom, gente, a era Hanna-Barbera, se fosse pra eu citar episódios favoritos aqui, eu ficaria pelo menos umas 2 horas falando de alguns. Mas pra ficar curto o vídeo, não extrapolar, eu vou falar só de poucos. O episódio da Serenata eu acho demais, eu sei a música de cor, eu vou cantar um pouquinho, mesmo meio resfriado. Is you and my baby, the way you acted lately makes me doubt. Eu colocaria aqui uma parte do vídeo onde eles cantam, mas eu não farei isso porque senão eles vão boicotar meu vídeo e vão cortar por causa dos direitos autorais, porque isso já aconteceu, então não vou deixar acontecer de novo. Vocês vão ter que se contentar só comigo cantando. Outro episódio que eu gosto muito, que também tem uma música muito legal, o Texas Tom, que tem aquela música If You Ever Down in Texas, Look Me Up. Olha, são o episódio do Ratinho Invisível, né? O do Médico e o Monstro. Aquele que tem o primo do Jerry, que é o Ratinho Forte, que anda com um rebolado muito engraçado. Já que eu falei de tanta coisa boa, vou falar de coisa ruim agora. Na década de 60, quem assumiu o Tom e Jerry foi Ginny Date. Eu não sei se fala assim, mas eu acho que é Ginny Date. É uma época que eu não gosto. É um desenho muito bruto, muito surreal. Não tem cenário, não tem roteiro. Enfim, eu não gosto de nada naquela época. Pra mim, aquilo era uma coisa muito mal feita e não era Tom e Jerry, e eu não gosto. Falei ainda agora que não gosto de quem critica, acabei de criticar, mas vai ficar assim mesmo, porque se eu não gosto, eu não vou falar que eu não gosto mesmo, acabou. Bom, gente, pra finalizar, vou falar um pouco sobre a era Chuck Jones. Chuck Jones, que é um mito como animador. Eu gosto demais, eu amo o trabalho de Chuck Jones, amo a obra de Chuck Jones, Porém, mas contudo, todavia, entretanto, como falava um amigo meu, pra Tom e Jerry, eu não acho que ele teve o sucesso. Gente, porque assim, Chuck Jones pra mim é Looney Tunes, sabe? Chuck Jones é Coelho, Pato, Coelho. Chuck Jones é principalmente Coiote e Papaléguas, que é um dos desenhos que eu mais amo. Todos os personagens que Chuck Jones fez pra Hanna-Barbera. Todos os personagens que o fui falar mal do cara, agora não consigo nem falar. Todos os personagens que o Chuck Jones fez pros Looney Tunes, eu amo de paixão. Vou fazer um vídeo só sobre o Mickey Han J. Frog, que é aquele sapinho que canta Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime girl. Mas pra Tom e Jerry eu não gosto, gente. Sinceramente, não é aquela coisa insuportável que foi com o Ginny Date. Porém, eu não consigo reconhecer o Tom e Jerry naquele desenho ali. Tá mais pra um Frajola, um Coiote e uma roupa de Tom, na minha opinião. Mas assisto, até gosto da animação, acho interessante. Tem um lado bom, mas pra mim não é o Tom e Jerry. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Hoje não deu tempo de eu fazer aquele apanhado do cenário cultural que eu costumo fazer, indicando filmes, indicando exposições, porque o vídeo ficou muito grande. Eu tô vendo aqui que eu vou ter que cortar bastante coisa. Então, eu vou publicar lá no blog, vocês acessem lá, Evertoons, WordPress, tal, porque eu vou colocar lá. E a semana que vem eu cito aqui no vídeo os lançamentos, as exposições e tudo mais do cenário cultural que eu gosto de falar. Então, se você gostou, você curte aí o vídeo, você compartilha com seus amigos, você não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso me ajuda pra caramba. E eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até lá. Umas 2 horas falando de alguns, mas pra ficar curto o vídeo, não extrapolar, eu vou falar só de poucos. O episódio da Serenata eu acho demais, eu sei a música de cor, eu vou cantar um pouquinho, mesmo meio resfriado. Is you and my baby, the way you acted lately makes me doubt. Eu colocaria aqui uma parte do vídeo onde eles cantam, mas eu não farei isso
porque senão eles vão boicotar meu vídeo e vão cortar por causa dos direitos autorais, porque isso já aconteceu, então não vou deixar acontecer de novo. Vocês vão ter que se contentar só comigo cantando. Outro episódio que eu gosto muito, que também tem uma música muito legal, o Texas Tom, que tem aquela música If You Ever Down in Texas, Look Me Up. Olha, são episódios. O episódio do Ratinho Invisível, né? O do Médico e o Monstro. Aquele que tem o primo do Jerry, que é o Ratinho Forte, que anda com um rebolado muito engraçado. Já que eu falei de tanta coisa boa, eu vou falar de coisa ruim agora. Na década de 60, quem assumiu o Tom e Jerry foi Ginny Date. Eu não sei se fala assim, mas eu acho que é Ginny Date. É uma época que eu não gosto. É um desenho muito bruto, muito surreal. Não tem cenário, não tem roteiro. Enfim, assista o original, você não precisa ver o Tom e Jerry Aventuras. E já que eu tô falando de originais, eu vou falar um pouco de alguns períodos do Tom e Jerry que eu amo. Por exemplo, Hanna-Barbera, que eu já falei do Blu-ray. Esse período pra mim é o melhor, não há comparação. A dupla Hanna-Barbera, eles são os pais do Tom e Jerry, eles são os que souberam melhor aproveitar os personagens. Tom e Jerry foi criado na década de 40, na verdade no ano 1940. Eles foram lançados no episódio Puss Gets the Boot, que é aquele desenho que, se você lembrar, eu vou colocar aqui também alguma cena pra você ver. O Tom é bem parecido com um gato real mesmo. Ele não tem aqueles traços estilizados que ele ganhou depois. E o desenho é o seguinte, ele não pode fazer barulho, porque se acordar dono dele, a coisa fica feia. E aí é o que o Jerry percebe, e a partir disso ele vai fazendo a confusão. Esse desenho, Tom e Jerry ainda não se chamavam Tom e Jerry. O Tom era o Jasper e o Jerry é o Jinx. Porém, no segundo episódio eles já consertaram isso, né? Já perceberam que Tom e Jerry seriam nomes bem mais marcantes, acredito. E aí você já tem os dois com o nome Tom e Jerry a partir do segundo episódio. Bom, gente, a era Hanna-Barbera, se fosse pra eu citar episódios favoritos aqui, eu ficaria pelo menos uma... Mas enfim, é um bom filme, eu gosto e indico. Aqui é uma nova série dos anos 2000, se eu não me engano, lançada recentemente. Houveram muitos filmes da franquia Tom e Jerry. Eu particularmente gosto do primeiro, tá? Os outros não sou muito fã, não. Agora esse primeiro, que é aquele que eles conhecem a Robin, que é a menina que sai de casa e tal. Vou mostrar de novo, já que eu voltei a falar disso. A organização aqui tá zero. Mas enfim, eles acham a Robin, né, que é uma menina que acha que é órfã, mas não é, porque o pai dela continua vivo. E assim, eu achei a história legal, bacana. Os outros eu já achei meio forçar a barra, a maioria deles. Mas esse Tom e Jerry Aventuras, ele veio com a proposta de um rebirth, uma recuperação daqueles desenhos clássicos da década de 40, da década de 50, e eu gosto dessa série aqui. As pessoas criticam porque as pessoas criticam tudo, deixa eu também confundir aqui, as pessoas criticam porque elas criticam tudo, mas assim, eu achei interessante a proposta, trazer para um traço mais atual, para um público mais atual, a mesma essência que a gente tinha lá nas décadas de 40 e 50. Óbvio que não ficou igual, né? Até porque, como eu já falei isso em algum vídeo que eu não lembro qual foi, se você quer o original, você vai lá e abriu Cartoon Network com o selo Cartoon Network, né? Começou com o selo Cartoon Network, como vocês podem ver aqui num cantinho, mas a partir do número 5 já estava com o selo Tom e Jerry. Então, eu gostava bastante dessas histórias, para mim foi um grande aprendizado. Nessa época eu estava estudando bastante quadrinhos, né? Estudo até hoje. Mas, enfim, nessa época eu me dediquei muito ao estudo de quadrinhos e eu aprendi muito com essas histórias que eu achava de grande qualidade em ilustração, em cenário e tudo mais. Essa aqui é a trilha sonora do Tom e Jerry, o filme. Não muito bem visto por boa parte da crítica e dos fãs também, torceram um pouco o nariz para esse filme dos anos 90, né? Eu gosto, tá? Apesar de algumas coisas, por exemplo, aquela história de... Perceberam lá que um fala que você falou nos desenhos clássicos eles já falavam, gente. Alguns episódios eles falam, eles sabem que um fala e o outro também, apesar de na maior parte dos tempo eles não falarem. Tem alguns episódios que eles falam sim. Say, something is burning around here. Mas oi, gente.
Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um desenho animado clássico que eu amo de paixão. Eu vou falar um pouquinho sobre Tom e Jerry. Bom, gente, Tom e Jerry, não tenho a intenção nenhuma de acabar com o assunto aqui, até porque isso seria assunto para horas e horas de conversa e discussão e indicações. Eu só pretendo mostrar um pouquinho desse desenho que eu gosto tanto e falar um pouco sobre alguns fatos sobre ele, começando mostrando algumas coisas que eu tenho aqui. Não é possível, gente. Até a mariposa agora veio perturbar. Começando por esse Blu-ray que eu ganhei do meu grande amigo John. Infelizmente ele não foi lançado aqui no Brasil, até onde eu sei, mas é sensacional. Ele tem os desenhos da era dourada do Tom e Jerry, né, que é a era Hanna-Barbera, e vale muito a pena. É de uma qualidade incrível. Foi remasterizado, né, os curtas. Tem muitos curtas aqui. A maioria dos meus favoritos está nesse compilado. Então eu agradeço de coração ao meu amigo John, que me deu esse presente direto do Canadá. Aqui é a minha coleção de quadrinhos dos anos 2000, lançada pela